3 histórias reais de terror. Quando decidi reservar um Airbnb sozinho para uma viagem de trabalho em uma área remota do Arizona, nunca imaginei que essa decisão me levaria a uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Era um lugar tranquilo, longe da cidade, onde eu ficaria hospedado para uma entrevista de emprego. O Airbnb parecia a opção mais econômica, então não hesitei em reservar. Mal sabia eu o que me esperava. O caminho até lá foi longo, mas a paisagem desértica e isolada me envolveu em uma atmosfera de tranquilidade. Cheguei ao meu destino em uma tarde quente e ensolarada. A casa era modesta, situada no final de uma estrada deserta, com uma bela vista do deserto nos fundos. Não havia muito por perto, mas isso não me incomodou. Afinal, eu estava ali para trabalhar, não para fazer turismo. Assim que cheguei, me instalei e comecei a me preparar para a entrevista. Durante os dias que antecederam a grande conversa, mantive-me ocupado, revisando minhas anotações, pesquisando sobre a empresa e praticando possíveis perguntas de entrevista. As horas passaram rápido e logo chegou o dia da minha entrevista. Na noite anterior à entrevista, enquanto praticava algumas perguntas no meu laptop, na sala de estar, ouvi um leve som de batida na janela. Não era exatamente uma batida, mas parecia o toque suave de um dedo. Meu coração disparou e imediatamente virei a cabeça para olhar para a janela. O lado de fora estava envolto em escuridão total. Eu estava hesitante em olhar pela janela, mas sabia que precisava enfrentar meu medo. Respirei fundo e, com determinação, me aproximei da janela. Ao olhar para fora, não vi nada além de escuridão. Tentei convencer a mim mesmo de que poderia ter sido apenas um inseto batendo na janela, mas algo dentro de mim não estava convencido. A noite passou sem mais incidentes e consegui atravessar a entrevista no dia seguinte com confiança. Após a entrevista, decidi aproveitar o resto da minha estadia explorando a área. Dirigi por diferentes partes da cidade, experimentei diferentes restaurantes e passei algum tempo relaxando no quintal, aproveitando o sol. O que eu não sabia na época era que, provavelmente, estava sendo observado enquanto estava no quintal. Naquela noite, enquanto estava dentro, assistindo a um episódio de Breaking Bad na Netflix, ouvi novamente o som de batidas na janela. Desta vez, era mais claro que não era um inseto. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim, mas decidi enfrentar a situação. Verifiquei todas as janelas próximas à porta da frente e até dei uma olhada do lado de fora, mas não havia ninguém à vista. Decidi então ir para o alpendre dos fundos e dar uma olhada ao redor. Assim que pisei lá fora, o silêncio e a escuridão do deserto me envolveram. Por um momento, tudo parecia calmo, até que ouvi um clique, um som que parecia alguém estalando a língua no céu da boca. O som veio de algum lugar distante, além da luz emitida pela casa. Arrepiei-me. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Rapidamente voltei para dentro e tranquei todas as portas. Liguei para a polícia imediatamente. Quando eles chegaram, fizemos uma rápida investigação pela casa, que era pequena e não tinha muitos lugares para se esconder. No entanto, mesmo após a busca, não encontramos nada suspeito. Apesar da falta de evidências concretas, decidi não arriscar e deixei o lugar naquela mesma noite, indo para um hotel nas proximidades. Entrei em contato com o Airbnb e o anfitrião, mas só consegui um reembolso parcial da minha estadia. A ideia de que o anfitrião poderia ser o responsável me assombrou. Afinal, quem mais teria acesso à casa? Não havia sinais de arrombamento, e a sensação de ser observado permaneceu comigo.
como uma sombra que não conseguia sacudir. Trabalhar em um hospital geriátrico não era novidade para mim. Eu já havia lidado com pacientes idosos antes. Então, assumir um plantão noturno na ala de Alzheimer parecia ser apenas mais uma noite de trabalho. No entanto, essa noite em particular se tornou uma das mais assustadoras que já vivenciei. Era meu penúltimo turno no hospital. Eu estava exausto, já que não havia dormido muito nas últimas noites. Minha tarefa era cuidar de Lena, uma paciente idosa que sofria de Alzheimer. Ela estava especialmente agitada naquela noite, então decidi ligar a TV para tentar acalmá-la. Segurei suas mãos e sussurrei palavras reconfortantes, tentando fazê-la entender que não estava sozinha, que eu estava ali por ela. Parecia que estava funcionando, pois Lena finalmente conseguiu se acalmar e dormir. Quando a maioria, se não todos os pacientes finalmente adormeceu, o tempo parecia passar mais devagar. Eu estava na sala de estoque repondo os suprimentos quando algo estranho aconteceu. Uma das pacientes, que geralmente estava quieta, de repente se virou para mim com uma expressão de foco intenso. Seus olhos pareciam penetrar os meus. Ela perguntou: "Como você sabia?" Meu coração deu um pulo. Aquele comentário me deixou arrepiado. Em seguida, ela começou a gritar: "Tire-me daqui! Ele está vindo!" Outras enfermeiras correram para o quarto para tentar acalmá-la, enquanto eu fui transferido para outra ala com outro colega. A sensação de medo e confusão me acompanhou durante o resto da noite. Quando finalmente terminei o turno e estava saindo, decidi dar uma volta pelo estacionamento para espairecer. Foi então que ouvi um grito vindo das proximidades do bosque. Instintivamente, peguei o bastão que estava no banco de trás do meu carro e corri em direção ao som. A cada passo, o medo aumentava. A voz desesperada continuava gritando: "Por favor, me ajude!" Corri pelo bosque, empurrando os galhos e arbustos para o lado. O grito continuava, mas, estranhamente, parecia que, não importasse o quanto eu corresse, nunca chegava mais perto. Finalmente, o grito cessou, e então percebi que estava sozinho na escuridão, sem ter ideia de onde estava ou o que estava acontecendo. Com o coração ainda batendo forte, decidi voltar para o carro. Era uma noite que eu preferiria esquecer, mas a sensação de que algo sinistro estava à espreita naquela noite permaneceu comigo por muito tempo. Morar na pacata região rural do Arkansas sempre foi uma experiência tranquila para mim. Cresci em uma fazenda familiar, onde aprendi a amar a vida no campo. No entanto, uma série de eventos inexplicáveis mudou completamente minha perspectiva sobre a segurança e a tranquilidade da vida no campo. Minha família possuía uma fazenda no interior do Arkansas, onde criávamos gado e cultivávamos várias plantações. Eu, como o filho mais velho e único herdeiro do negócio, sabia que um dia teria que assumir a responsabilidade pela fazenda. No entanto, eu nunca poderia imaginar que essa responsabilidade viria acompanhada de eventos que desafiariam minha coragem e minha compreensão da realidade. No verão passado, meus pais decidiram tirar uma semana de férias românticas, deixando-me encarregado da propriedade junto com minhas duas irmãs, Crystal e Morgan. Estávamos acostumados a cuidar da fazenda quando meus pais estavam fora, então não pensamos muito nisso. No entanto, essa semana se revelaria muito diferente de todas as outras. Tudo começou na primeira noite da ausência dos meus pais. Estávamos sentados na varanda dos fundos, aproveitando a noite quente de verão, quando nossos cães
começaram a latir furiosamente em direção ao campo de milho, ao fundo da propriedade. Os latidos agudos e frenéticos dos cães nos deixaram tensos, mas decidimos ignorar, presumindo que fosse apenas um coiote ou um animal selvagem qualquer rondando a área. No entanto, os latidos não pararam. Eles continuaram por horas, deixando-nos cada vez mais inquietos. Decidi então pegar minha espingarda e ir verificar o que estava causando toda essa agitação. Minhas irmãs ficaram na varanda, observando ansiosamente, enquanto eu me aventurava pelo campo escuro em direção aos cães. À medida que me aproximava do campo de milho, o som dos latidos dos cães se intensificava. Algo não estava certo. De repente, os latidos cessaram abruptamente, substituídos por um silêncio sinistro que ecoava pelo campo. Foi então que vi, no meio do campo de milho, uma figura escura estava parada. Seus contornos eram indistintos na escuridão, mas sua presença era inegável. Minha mente começou a girar, tentando entender o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse reagir, a figura se moveu, desaparecendo nas sombras do campo. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu corria de volta para a casa, alertando minhas irmãs sobre o intruso. Rapidamente, trancamos todas as portas e janelas e nos reunimos na sala de estar, tentando entender o que havíamos testemunhado. A noite passou sem mais incidentes, mas a sensação de medo e inquietação permaneceu conosco. Na manhã seguinte, decidimos investigar o campo de milho em busca de pistas sobre o que havia acontecido na noite anterior. O que encontramos nos deixou ainda mais assustados. No meio do campo, encontramos pegadas frescas na lama, maiores do que qualquer coisa que já tivéssemos visto antes. Eram grandes demais para serem de um animal comum. Olhamos uns para os outros, os rostos pálidos de medo e incerteza. Decidimos não contar aos nossos pais sobre o que havia acontecido naquela noite. Não queríamos preocupá-los. No entanto, o incidente assombrava nossos pensamentos constantemente, deixando-nos com um sentimento de vulnerabilidade que nunca havíamos experimentado antes. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na fazenda estava tensa. Os cães continuavam latindo à noite e nós nos mantínhamos alertas, com medo do que poderia estar escondido nas sombras ao redor da propriedade. Então, uma noite, as coisas tomaram um rumo ainda mais assustador. Estávamos todos dentro de casa nos preparando para dormir, quando ouvimos um som estranho vindo do exterior. Era um som distante, como um sussurro carregado pelo vento. Nosso medo se transformou em pânico quando percebemos de onde vinha o som. A voz parecia estar vindo do celeiro. Era um som baixo e inquietante, ecoando pela noite silenciosa. Olhamos uns para os outros, paralisados pelo medo. O que quer que estivesse lá fora não era humano. Decidimos investigar, armados com lanternas e coragem. Nosso coração batia forte enquanto nos aproximávamos do celeiro. Ao chegarmos mais perto, o sussurro se transformou em palavras, mas eram tão ininteligíveis que mal podíamos entender o que estava sendo dito. Quando finalmente chegamos ao celeiro, abrimos a porta com cautela. O que encontramos lá dentro nos fez gelar até os ossos. No canto mais escuro do celeiro, vimos uma figura em pé, sua silhueta distorcida pela escuridão. Era um homem, mas algo estava terrivelmente errado com ele. Sua pele estava pálida e seus olhos estavam vazios, olhando para o nada com uma expressão vazia e sem vida. Ele sussurrava incessantemente, palavras sem sentido que ecoavam pelo celeiro. Assustados e sem saber o que fazer,
Recuamos lentamente, deixando o homem onde o encontramos. Corremos de volta para a casa, trancando todas as portas e janelas, nos perguntando o que fazer a seguir. Aquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir. Ficamos acordados, ouvindo sussurros vindos do celeiro, nos perguntando quem era aquele homem e o que ele queria. O medo nos consumia, deixando-nos completamente impotentes diante da terrível realidade que havíamos testemunhado. Na manhã seguinte, o homem havia desaparecido. Não havia sinal dele no celeiro, como se ele nunca tivesse estado lá. Contamos aos nossos pais o que havia acontecido, mas eles não acreditaram em nós. Pensaram que estávamos inventando histórias, tentando assustá-los.